Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estaremos começando um ciclo de atividades do Junho Laranja, promovido pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. Já é uma tradição no Brasil esse evento, e o foco principal é a prevenção em queimaduras. Estaremos hoje com o Dr. Cassiano Escudeiro, com a doutora Bibiana Matti, falando um pouquinho sobre um substituto do álcool gel, justamente com o objetivo da prevenção de queimaduras. Eu sou Gabriela, sou enfermeira, trabalho com esse produto também, e também vou estar apresentando para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa Bom, noite. eu vou pedir só um favor, que o pessoal deixe o microfone desligado. Nós faremos as apresentações e, ao final das apresentações, nós abriremos para as perguntas. Então, depois da fala de cada um, tem o espaço para as dúvidas e os questionamentos. Então, como eu já me apresentei, meu nome é Gabriela Vilca, eu sou enfermeira, especialista em feridas complexas, e hoje eu vou abordar a questão de antissépticos sem álcool, então uma alternativa ao uso do álcool na prevenção de queimaduras. Focando em conjunto, em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, no Junho Laranja de 2021. Eu declaro conflito de interesse, segundo a RDC Anvisa 996/2009. Eu sou enfermeira consultora técnica da empresa TCI, que é o fabricante deste produto. Então, para falar sobre queimaduras e sobre prevenção, nós precisamos lembrar alguns fatos, né? Desde o início da pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo de queimaduras através do álcool gel. Isso foi abordado pelo professor Jaime em Ribeirão Preto, onde houveram mais de 100 ocorrências envolvendo essas queimaduras pelo uso do álcool gel. E desde o início da pandemia, nós já tivemos mais de 360 acidentes graves com queimadura por álcool gel. Então, um número que é muito acima daquilo que nós temos com queimaduras em álcool, né, devido ao uso em função da asepsia que foi preconizada com o uso do álcool gel. Em São Paulo, nós tivemos 104 casos, Goiás, 69, Pernambuco, 38 casos e Rio de Janeiro, 11 casos. Lembrando que a Anvisa liberou no início da pandemia o uso do álcool líquido também 70% de venda ao público, o que já era proibido anteriormente devido ao risco de acidentes com estes produtos. Além disso, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, nós tivemos uma série de outros acidentes envolvendo crianças. O ministro da Saúde francês, ele alertou que ocorreram mais de 63 casos de crianças com lesões oculares devido ao uso do álcool gel. São dados que saem fora da nossa estatística, do nosso controle, e o foco na prevenção é justamente esse, que nós não tenhamos mais esse tipo de ocorrência devido ao uso desse tipo de produto. Chama muita atenção, são 360 acidentes de junho de 2020 até agora. Vejam como fica uma pessoa quando ocorre um acidente grave. Esse acidente foi no mês 4, em Cuiabá, tá? Onde a pessoa tem praticamente o corpo todo queimado por conta do uso do álcool gel. Em BH, nós tivemos também, no primeiro trimestre de 2021, um aumento de quase 30% das internações
só por queimaduras de álcool gel. Se nós considerarmos dados estatísticos do ano de 2016, que foi apresentado na revista da SBQ, um paciente queimado, ele gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por dia de internação. Esse paciente, se nós calcularmos os 360 pacientes que nós tivemos desde o início da pandemia por dia, nós temos um gasto de 16.200.000 ao mês. Ou seja, a gente não fala aqui só do impacto psicológico, que é o mais grave para esses indivíduos, mas a gente fala do impacto sobre o serviço de saúde também. Então, que é um custo que não é previsto, muito menos numa pandemia, onde o foco é o combate à pandemia. Mas, em paralelo a isso, essas ocorrências vêm se mostrando e nós não temos recurso para isso. Então, é um impacto muito significativo em cada estado, em cada cidade. Também precisamos lembrar que a mídia informa e nós temos aí álcools que são fora do padrão preconizado, ou seja, nós não temos a cobertura necessária para a antisepsia contra o vírus. Durante a pesquisa, eu identifiquei uma série de situações de pessoas fazendo o seu próprio álcool gel no domicílio. Além do risco de não ter a asepsia adequada, ele causa também o crescimento de fungos. Então, uma série de alternativas no mercado foram apresentadas e as pessoas, no desespero, acabam utilizando produtos que causam risco à sua própria saúde. Nós precisamos lembrar também que a questão do álcool líquido, 70% liberado pela Anvisa, ele produz uma chama forte. Essa chama evapora rápido e causa um grande dano. Enquanto que o álcool gel, a chama é mais fraca, porém ela é mais duradoura e ela é transparente. Então, muitas vezes, a pessoa está manuseando o álcool gel, ela não visualiza que essa chama aconteceu, que essa combustão ocorreu, e o dano acaba sendo mais severo, né? Como eu falei, ocorreram também as manipulações caseiras, que têm a proliferação de bactérias, o risco indiscriminado de provocar reações alérgicas na pele. Quantos profissionais de saúde não estão tendo reações ou lesões nas mãos por conta do uso do álcool? O risco ocular, que pode provocar acidentes oculares importantes, né? E a eficácia dessa substância, que deve ser mantida num lugar arejado, numa temperatura inferior a 40 graus. Lembrar também que o álcool exposto ao sol, além de ter a situação prejudicada, há o risco da combustão. Numa mídia foi divulgado que era muito perigoso, mas um especialista falava também que o risco de combustão dentro do carro é muito pequeno, que o álcool precisaria estar numa temperatura acima de 40 graus. E aí eu fiquei pensando, o nosso risco é grande apesar disso, porque em quantas regiões do Brasil nós não temos um carro fechado que chega a uma temperatura muito superior a isso? E as pessoas deixam o álcool gel dentro do carro. Ele não tem mais a sua eficácia e ele também provoca esse risco. A embalagem também precisa estar fechada e bem manuseada. Isso é um outro problema que nós verificamos nos totens, onde as pessoas manuseiam esse totem e esse totem tem na sua ponta o álcool exposto. Esse álcool fica ali à temperatura ambiente, ele evapora e ali só fica o composto do gel. Então, ele também não é eficaz na medida necessária para fazer a asepsia. O Straia, ele veio para combater essas necessidades do mercado. É um produto formulado através de
produtos naturais, biotecnológicos. Ele comprova a sua antisepsia e a sua ação germicida. Para isso, aqui a doutora Bibiana e o doutor Tassiano vão apresentar. E ele tem como principal componente o triclosan e a melaleuca, tá? Que fazem essa ação fungicida e germicida. É um produto que é muito fácil de manusear, ele cria uma película protetora nas mãos e ele vai manter a sua ação por até 3 horas, né? Com eficácia para vários germes, não só para o COVID. Então, o Straia traz alguns benefícios em comparação ao gel, mas o principal deles e tema aqui dessa abordagem é não inflamável, por conta do risco de queimadura. Eu acho que isso é um dos principais fatores e benefícios desse produto, em detrimento à comparação com vários outros do mercado. É que ele não é inflamável e nós não corremos o risco de ter os danos e os impactos psicossociais que nós vimos no início da apresentação. Então, como conclusão, ele é um produto antisséptico, potente, eficaz, ele não é inflamável, ele é ideal na prevenção de acidentes e redução de danos, a sua composição química é estável e segura, e ele traz uma redução do impacto psicossocial e econômico para os nossos clientes. Obrigada. Eu vou aqui na sequência apresentar o doutor Adorno. Boa noite. Oi, boa noite, Gabriela. Desculpa o atraso aí, teve um imprevisto aí na minha programação de hoje, mas estamos aqui. Que bom que eu consegui, pelo menos. O senhor gostaria de falar algumas palavras? Bom, em primeiro lugar, pedir desculpa a todos pelo atraso, realmente foi um grande imprevisto, né? Mas está tudo resolvido. E agradecer a colaboração desse evento, né? Junto com a Straia, e que vem exatamente dentro do propósito da campanha do Junho Laranja, né? Nós estamos desde março de 2020, houve uma exposição maior das famílias de forma geral, né, das pessoas, da sociedade, em relação à questão do álcool, né? E o álcool para a gente ele é vamos dizer assim, é o nosso ícone de prevenção, né? Porque grande parte dos acidentes domiciliares acontecem por líquido inflamável, né, muito utilizado pelas famílias nas rotinas de casa, né? E de uma maneira que culturalmente a gente tem tentado combater com educação, com programas de incentivo e de conscientização da população em relação a conviver com o álcool, né? O álcool é extremamente danoso para a sociedade de forma geral. Hoje nós temos cerca de 20 dependendo da região, até 40% das queimaduras que sofrem internação, né, que são as mais graves, são motivadas pelo álcool, né? E então nós tivemos como propósito do Junho Laranja exatamente destacar isso aí, né? Então foi muito bom encontrar uma empresa, uma indústria, né? Que é um parceiro importante da prevenção, né? Porque lembrando que nos 3 eixos da educação e da prevenção nós temos a engenharia de produtos, né? Ou seja, produtos mais seguros, que é exatamente do que nós estamos falando, né? Um produto que tem capacidade de enfrentar a pandemia, né? De maneira segura e que pode ser usado, inclusive, por crianças ou adultos ou idosos, né? Que não correm risco. E segunda coisa, a educação, né? A educação é importantíssima. Então, é muito bom e eu fico muito feliz que a Straia tenha colaborado com essa programação que encaixa exatamente dentro desse produto, né? Dentro da prevenção, a primeira coisa que nós precisamos é de produtos seguros, né? Então, a rede de distribuição elétrica tem que ser segura, o álcool ele tem que ser evitado da presença das pessoas de forma geral, e acho que nesse aspecto
um produto como esse, ele atende bem esses interesses da sociedade, né? O que nós temos que fazer é exatamente disseminar conhecimento, ver alternativas, né? Da mesma forma que a gente fala que para limpeza de ambientes, chão, pia, balcão, vidro, isso não precisa ser usado álcool, né? Que você pode usar água sanitária, outra coisa para fazer limpeza. E na higienização das mãos, a apresentação de produtos seguros como o da Stray, ele vem exatamente dentro dessa programação. É fazer ele mais conhecido, mais acessível, que todo produto ele tem que ter acessibilidade, né? Nós ficamos sabendo já de algumas estatísticas recentes em população bastante vulnerável, como de favelas, né, de Rio Grande do Norte, onde a CUFA, a Central Única de Favelas, que nós estamos aproximando para tentar desenvolver um programa de educação dentro dessas comunidades de maior vulnerabilidade, nos trouxe que só em Natal, durante a pandemia, houve 46% a mais de queimaduras naquela comunidade, né? E os acidentes domésticos, inclusive com a utilização do álcool no ambiente doméstico, aumentou bastante, né? Então, a sociedade brasileira tem esse propósito, né, em relação à prevenção, de estimular a educação, né? Esse é um dos principais itens, né? Outro é reforçar que a indústria forneça produtos mais seguros, que é o engineering, a engenharia de produtos, né? E segundo, reforçar as leis e normatizações para que isso realmente possa ser evitado, né? De tantas pessoas se queimarem por uma coisa evitável, né? E é um produto que eu já tive a oportunidade de usar pessoalmente, né? E ele é bem, vamos dizer, fácil e evita até outras coisas, né? Eu percebi que a mão da gente fica mais hidratada quando eu uso para higienizar as mãos, por exemplo, né? Eu recebi um frasquinho que é um produtinho bem pequeno, um frasco bem fácil de carregar, né? Ele é bem pequenininho e você pode usar, por exemplo, esse exatamente, né? Então, você pode usar nas mãos e evita aquele ressecamento do álcool, né? Outra coisa que o álcool também, além das queimaduras, determina são as lesões oculares, né? A Sociedade de Oftalmologia tem relatado aí uma série de acidentes ou traumas oculares, né? Não intencionais, naturalmente, das pessoas utilizarem, as crianças utilizarem isso, né? Me assustou no início quando houve uma ameaça, por exemplo, do retorno às aulas, né? Que alguns lugares até voltaram, né? Que algumas escolas de Belo Horizonte, por exemplo, de Minas Gerais e outros estados estavam, ao invés de incentivar uma higienização mais segura das mãos, estava distribuindo totens de álcool, aqueles totens que você pisa, aciona com o pé, né? E eu falei, bom, isso é um problema muito sério, né? Porque a criança realmente não pode usar um produto desse sem a supervisão de um adulto, né? Então, além disso, sim, pode falar. Nós tivemos também muitos relatos de ingestão do álcool gel, né? Ingestão do álcool, essa é outra coisa que eu ia falar. Ingestão do álcool de maneira inadvertida, né? Porque as crianças veem os adultos utilizarem um produto assim de forma tão negligenciada, né? Tão insegura, eles repetem, né? Assim, a inteligência da criança está exatamente em aprender com os adultos, aprender com as outras pessoas o que fazer, né? Se a gente demonstra uma coisa que não representa perigo, teoricamente, ele vai fazer igual, né? Então, ele lida com o produto. Outra coisa importante é a sociedade de dermatologia. Eu falei com alguns dermatologistas que a utilização excessiva de álcool na pele leva a uma fragilidade da pele por irritações, né? Algumas dermatites que aparecem exatamente por irritações pelo álcool, né? Ele resseca, ele tira um pouco da proteção gordurosa da pele, né? Então, nós temos essa película protetora, que é a proteção de gordura da pele, né? Então, ele retira. Então, isso vulnerabiliza mais, né? Então, tem uma série de coisas alguns danos E outra coisa, você vê que o hábito de usar o álcool é assim uma coisa... É quase que medular, né? Você vê assim, vê um
esse higienizador de parede em algum lugar que botou em todos os locais públicos, né? Então, virou assim uma coisa medular, assim, as pessoas nem pensam, né? Então, acho que é papel nosso, da indústria, da sociedade e tudo mais, alertar e oferecer alternativas, né? Acho que é isso que nós estamos fazendo. Com certeza, muito importante. É necessário que novas alternativas surjam e que esse programa educacional continue, realmente. Nós temos aqui em São Paulo também a questão da volta à escola, e isso é muito questionado, né? Isso, De que as nós fizemos tenham... até um panfleto especial, né, para auxiliar na informação da volta à escola, né? E uma das coisas que está colocada lá é o uso inadequado e excessivo do álcool pela criança, né? Isso tem que ser evitado. Sim, exatamente. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada, doutora Adorno. E dando continuidade, nós vamos ter a apresentação do Dr. Cassiano. Dr. Cassiano é bacharel em Química pela Universidade Federal de São Carlos, tem pós-graduação em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz, especialização em Ciência Capilar pelo TRI, Dr. Cassiano, Estados Unidos, e tem grande experiência na avaliação de produtos, trabalhou muitos anos avaliando produtos para grandes multinacionais, como Johnson & Johnson e Natura, e hoje é diretor dos laboratórios do grupo IPCLIN, com inúmeras publicações científicas nacionais e internacionais. Muito obrigada pela sua participação, doutor Cassiano. Eu que agradeço, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado aí pelas palavras do doutor Adorno, que acho que vem aí, agora vem o meu complemento, mas ele colocou muito bem a questão da hidratação, né? A própria Gabriela aí apresentou a questão da segurança, né? A questão dessa estatística aí que são dados alarmantes aí de queimaduras que aumentou durante a pandemia. E eu sempre digo o seguinte, né? É praticamente uma terceira guerra mundial, só que o inimigo é invisível, essa pandemia. E aí, nas grandes guerras, é que surgem as grandes tecnologias também, né? Tem o lado bom da coisa. E quando a TCI Biotecnologia nos procurou apresentando o produto Extraia, com essa proposta de trazer alguma coisa que venha substituir o álcool gel com alguns atributos interessantes, foi bacana, foi uma experiência legal. E aí nós apresentamos os protocolos que são praticados e exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque, só complementando, o grupo IPCLIN, eu vou até compartilhar aqui a tela, gente, só um segundo. O grupo IPCLIN é um grupo de laboratórios especializados em estudos clínicos de cosméticos e medicamentos. Então, nós fazemos todos os estudos de claim support, tanto os estudos de eficácia quanto de segurança do produto, ou seja, ele é dermatologicamente testado, oftalmologicamente testado e afins, e ele cumpre aquela promessa de eficácia que é rotulada nos produtos, né? Então, esse é o nosso papel. E aí, nós obtivemos resultados interessantíssimos com o Extraia, onde nós passamos aqui por metodologias exigidas pelo guia e recomendadas, inclusive, pelo guia de segurança, guia de avaliação de segurança dos produtos cosméticos da própria Anvisa. Então, todas as metodologias científicas que os laboratórios disponibilizam estão dentro da regra do jogo, seguindo as legislações pertinentes. E só também reforçando um pouquinho, quando você fala em pesquisa clínica para fazer um estudo de um determinado produto, seja ele cosmético, medicamento, ou até mesmo um alimento, você tem que passar por alguns crivos. Então, só recordando, né, para quem ainda não sabe, os nossos laboratórios são habilitados pela ISO 17025, pelo Inmetro, e nós somos um laboratório da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, ou seja, nós somos homologados pela Anvisa. Além de também termos a certificação americana para fazer pesquisa clínica, que é o Clinical Trials. Ou seja, tudo isso só reforça o cuidado, o carinho e, sem falsa modéstia, a competência que foi disponibilizada para a gente fazer o melhor para esse produto. E aí, essa metodologia clássica, que é o dermatologicamente testado, aprovado por dermatologistas, que é o estudo de segurança, provando que esse produto em contato com a pele, diferentemente do álcool gel, da maioria dos álcools que tem
essa peculiaridade de trazer dermatites, irritação na pele, até pelo fato de remover o que o doutor Adorno colocou com muita propriedade, essa camada gordurosa que a gente chama de manto lipídico, né, que é o NMF, o Natural Moisturizing Factor, que é essa barreira de hidratação natural que esse sebo que a própria pele produz. O álcool, ele remove isso quando você passa. Pode reparar que a grande maioria das pessoas ficam com as mãos bem ressecadas e todas com microfissuras, rachadas, com o uso do álcool, ainda mais de forma excessiva como está sendo na pandemia. O Stray, a proposta dele, além de ter uma ação antisséptica muito poderosa, que foi comprovada através de estudos microbiológicos, estudos virucidas, que a doutora Bibiana vai apresentar daqui a pouco também, ele teve resultado maravilhoso no quesito hidratação, que a gente chama até de hidratação long lasting, né, de longa duração. Por quê? Porque ele faz a asepsia das mãos com a mesma competência do álcool gel e hidrata a sua pele, o contrário do álcool gel. E, logicamente, que em sua formulação não tem uma mísera gota, não tem nada, em absoluto nada de álcool. Ou seja, o produto é 100% seguro, não só no quesito segurança de irritabilidade dérmica e de sensibilização, né, de alergenicidade na pele, quanto a segurança do uso no quesito queimadura. E nós obtivemos resultados impressionantes de até 85% por várias horas depois de uma única aplicação desse produto em mãos. E aí eu fiquei muito feliz, recebi o convite para participar dessa live com vocês, né, com a SBQ, e eu sempre falo que defender produto bom é fácil, né? Então, eu gostaria de parabenizar aí o que a TCI Biotecnologia disponibilizou aí com muita competência no mercado, e o Straia já está sendo esse sucesso todo, e ele tem um custo acessível pelo que ele apresenta, porque na realidade você tem 3 grandes vantagens. Acaba com essa questão de queimadura, hidrata a sua pele e faz a asepsia da pele. Então, essa é a minha fala, apesar de curta, né, porque também dá espaço aí para a doutora Bibiana colocar aí o que ela vivenciou ao longo do estudo desse produto, e aí, ao final, a gente abre para as perguntas. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Cassiano. Muito boa a sua apresentação, esclarecedora em relação aos testes. É gratificante realmente saber sobre essa hidratação. Isso é um ponto importante para os profissionais de saúde, para os pacientes com a pele sensível também. E agora eu vou pedir à doutora Bibiana, eu vou apresentar a doutora Bibiana para falar um pouquinho sobre a eficácia do produto contra germes e vírus. Doutora Bibiana é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com extensão na Universidade do Michigan. É doutora em patologia bucal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também com doutorado na Universidade de San Diego, e é fundadora e diretora científica de startup de biotecnologia, o Núcleo Vitro. Boa noite, doutora Bibiana. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Cassiano. Boa noite, professora Adorno. É um prazer realmente estar aqui, né? Eu agradeço muito o convite de poder participar desse evento que é super interessante, né? Falar de um tema que é muito importante, que é em relação às queimaduras. E eu vou trazer realmente uma visão relacionada à parte de vírus, né? Porque quando a gente está vivendo essa pandemia, é necessário, sim, a gente ter maneiras de se prevenir. E o que foi muito interessante é que a gente viu, né, justamente um campo de inovação para justamente trazer produtos seguros e eficazes para a população. Então, realmente fazendo um contexto mais geral, porque acho que no momento que a gente entende sobre o que é o vírus, o que são essas partículas, e como a gente consegue avaliar isso, a gente também fica muito mais tranquilo para buscar opções. Então, né, nós já estamos vivenciando a pandemia do Covid-19, já vai fazer quase 1 ano e meio, e com ela veio, né, uma mudança severa de diversos hábitos, e isso incluiu, né, justamente
a higienização constante das mãos, né? A gente entende que essa é uma das melhores maneiras de se prevenir e prevenir a todos. E muito, né, se vem se falando sobre o uso, principalmente, de utilizar álcool gel, água e sabão, ou buscar justamente por outras alternativas. Logo de início da pandemia, já saíram alguns artigos justamente para demonstrar, né, que poderia ter realmente ação contra o vírus do SARS-CoV-2, e aqui é um artigo que saiu em abril de 2020, então realmente logo ali do conhecimento geral sobre esse vírus. E o que se observou é que realmente, né, ele é um vírus que consegue ser eliminado por uma grande quantidade de produtos como álcool 70, como clorexidina, como sabão também. Mas o que se viu, e é uma coisa que a gente está discutindo muito aqui hoje, que é muito interessante, é que o álcool 70 e o álcool gel, eles têm alguns problemas, né, e trazem alguns desafios, que é justamente essa questão de aumentar muito o ressecamento das mãos, além de ter, né, uma maior chance de queimaduras, e isso realmente se demonstrou, né, de acordo com os dados que a doutora Gabriela trouxe, muito relevantes sobre esse aumento das queimaduras na população como um todo. Então, é muito interessante observar justamente que tudo isso trouxe esse espaço para a inovação e que, nesse sentido, né, a TCI Biotecnologia observou isso e desenvolveu uma formulação, né, do Straia que consiga aliar a parte de hidratação e também a parte antisséptica. Mas o que eu queria trazer para vocês, mais em relação à parte antisséptica, né? E reforçando aqui que é muito importante que a gente entenda o que são vírus, né? Então, essa é uma figura ilustrativa do SARS-CoV-2, que foi identificado em janeiro de 2020. E os vírus, eles são partículas infecciosas que eles só conseguem se reproduzir quando eles estão dentro de alguma célula, certo? Eles não conseguem se reproduzir fora desses organismos. A gente tem uma diversidade de famílias, né? Nesse caso, a gente está falando da família dos coronavírus. E quando a gente pensa em estrutura dessa família, ele tem um genoma, né? No caso do SARS-CoV-2, ele é um genoma de RNA. Ele tem um capsídeo de proteínas e os vírus podem ou não ser envelopados. No caso do SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado, então ele tem um envelope principalmente ali formado por lipídios e algumas proteínas. Então, quando a gente busca entender exatamente, né, que vírus tem essa estrutura de lipídios, diversos produtos que conseguem realmente desintegrar esse envelope de lipídio, ele vai conseguir, sim, eliminar as partículas virais e, com isso tudo, a gente tem uma maior proteção. Então, eu gosto muito de trazer um vídeo ilustrativo, né, de que são células que estão sendo infectadas por vírus. Então, esse videozinho aqui, a gente começa vendo cada uma dessas bolinhas cinzas é uma célula, e ela começa de uma maneira saudável, né, na placa, e a gente colocou partículas virais no início do vídeo, que a gente observa que essas células elas vão se tornando cada vez menores, com uma carinha realmente de sofrimento, e chegam à morte celular. Então, esse é um processo que acontece quando os vírus entram em contato com as células. Isso é importante a gente entender, porque vírus eles são realmente partículas muito, muito, muito pequenas. Então, para avaliar eles, a gente precisa utilizar esse sistema que é de cultivo celular. Então, para a gente avaliar a eficácia antiviral, a gente justamente busca entender o que é uma atividade antiviral. Então, de acordo com a ISO, agentes antivirais são substâncias que conseguem realmente modificar ou reduzir, né, a quantidade dos vírus que estão ali presentes, e com isso eles não conseguem mais se replicar. Então, o agente antiviral vai ser esse agente que reduz o número de partículas virais infecciosas. A gente tem alguns pontos que são muito importantes quando a gente está fazendo esse tipo de avaliação dos produtos, que é utilizar uma metodologia reconhecida, né, de utilizar o cultivo de células, e também precisa ter um laboratório com uma biossegurança adequada para poder manipular essas partículas virais. Então, para avaliar a eficácia antiviral, e aqui eu vou contar como foi feito o estudo com o produto Straia. Então, a gente colocou as partículas virais em contato com o produto e depois coloca essa solução em contato com o cultivo de células para avaliar se teve ou não presença de partículas.
estão, quando a gente fala de cultura de células, essa primeira imagem são células que estão bem, que estão saudáveis, que não estão com presença de partículas virais. Quando a gente coloca em contato com os vírus, o que a gente vê nessa segunda imagem é o final, né, do vídeo que eu mostrei para vocês, em que a gente tem as células que entraram em processo de morte, então isso significa que aqueles vírus estão ali se replicando. E quando a gente tem o vírus que teve exposição ao extraia e em contato com o cultivo de células, o que a gente observa é que essas células estão bem, né? Não tem presença de partículas virais ali se replicando. Isso tudo, então, comprovou que o extraia ele conseguiu reduzir as partículas virais, existe toda uma maneira de quantificar isso, e essa quantificação foi a nível de 99,9% após o contato com o extraia. E o produto, ele também consegue formar uma película protetora. O que isso quer dizer? Que após a aplicação do produto, se colocar em contato partículas virais após 2 horas, essas partículas virais também são eliminadas. Então, são características que são bem interessantes quando a gente fala de um produto que tem essa ação justamente antisséptica e também protetora, né, por mais tempo. Como pontos bem finais, assim, realmente a gente está vivendo esse momento desafiador, né, que demanda inovação, buscar por soluções que se adequem a esse novo momento que estamos vivendo de combate realmente a um vírus, mas que a gente precisa buscar por essas opções que elas sejam mais seguras, então que reduza realmente a chance de existência de queimaduras ou de outros problemas colaterais, né, que afetem a saúde, mas que ao mesmo tempo, né, sejam eficazes, principalmente falando nessa parte das partículas virais, mas a gente vê que tem outros tantos benefícios que esse tipo de produto realmente traz com o seu uso. Por fim, eu quero agradecer, né, todo mundo que está aqui participando, foi um prazer participar. Acho que agora a gente vai ouvir algumas perguntas. Eu deixo aqui os meus contatos também, tendo qualquer dúvida, é sempre um prazer. Muito obrigada, doutora Bibiana, muito interessante essa visualização do vírus, né? Sempre é importante saber isso e comprovar essa eficácia em relação ao produto, né? Eu gostaria de deixar aberta para questionamentos pelo público e gostaria de fazer eu uma pergunta para vocês. Dermatologicamente, eu acho que para o doutor Cassiano, para você também, eu utilizo o Straia nas mãos, mas eu também passo no nariz e próximo à região ocular, que é onde nós temos o contato e o risco da contração pelo corona, né? Dermatologicamente, existe algum problema em relação a esse uso na face? Muito pertinente sua pergunta, parabéns. Vamos lá, então, com relação à irritabilidade na pele ou à sensibilização que é alergia, não. Só que o Straia, o que a gente chama de forma galênica, né? A emulsão do Straia, ela é um pouco mais viscosa. E acaba, como a pele facial ela é mais sensível, ela é mais fina do que, por exemplo, a palma das mãos, que é uma pele mais grossa, né? Ela acaba obstruindo parte dos poros da face e ela pode gerar acne devido a essa obstrução. Então, quando você pensa num creme facial, eu sinceramente, assim, com relação à asepsia, ok. Agora, se o seu objetivo, né, ainda mais quando a gente fala num público feminino, se o seu objetivo é fazer asepsia, legal, mas ele fica com uma resposta sensorial na face não tão agradável, porque forma uma camada mais espessa do que um creme facial que é mais leve, é mais viscoso, na realidade, e espalha com mais facilidade. Pode usar? Pode. Mas eu não recomendaria, por exemplo, para um jovem que tem propensão a acne por conta de obstrução dos poros, o que aumentaria o que a gente chama de comedogenicidade, né? Os comedões, os cravos, popularmente conhecido como cravos e espinhas. Então, com relação à asepsia, segurança de queimadura, ok. Com relação à análise sensorial, nem tanto. Agora, mãos, braços, pernas, super recomendo. Okay, respondi sua pergunta? Muito. Cassiano,
Eu posso fazer, Gabriela, algumas observações aí sobre, inclusive, a apresentação do Cassiano, que eu achei bastante pertinente, né? Nós estamos falando de duas ações desse produto, né? Primeiro é uma ação antisséptica, né? Como a própria Bibiana nos apresentou, na medida em que ele rompe essa camada lipídica do vírus, do SARS-CoV, né? Do Covid, ele é bastante eficiente para esse fim, né? Ou seja, você se proteger, enfim, facilmente e seguramente com esse produto. Agora, quando você fala, ou quando nós falamos que ele tem uma capacidade de hidratação muito tempo, né? Assim, quando você usa um produto com essa capacidade de hidratação e de tempo prolongado, né? Eu quero lembrar que produtos assim, eles são úteis também para proteger cicatrizes, né? A gente sabe que nas queimaduras, os pacientes necessitam de uma proteção de hidratação da cicatriz, exatamente por terem perdido, ou pela própria queimadura, ou pelo próprio tratamento, os enxertos, né? Eles perdem a capacidade de hidratação da pele, né? Então, é até um contrassenso usarem, quem tem essa sensibilidade, usar, por exemplo, álcool no corpo inteiro ou parte da mão, numa pele, uma parte de cicatriz, né? Porque ele piora essa desidratação natural da pele traumatizada, né? E tem outros produtos, inclusive, que competem com isso quando ambulatorialmente a gente prescreve, né? Como óleo AGE, por exemplo, óleo de ácidos graxos essenciais, né? Que é muito utilizado para proteger, para os pacientes com queimadura utilizarem para hidratar a pele, né? Então, quando você fala que é um produto com long lasting, como você disse, hidrata durante muito tempo, ele talvez tenha essa outra utilidade, né? Porque é para exatamente hidratar peles mais sensíveis e que necessitam de serem hidratadas, né? Constantemente, que é o caso das queimaduras, dos pacientes que têm sequela de queimadura, né? Então nós estamos falando de duas coisas. De duas fases da prevenção, na verdade, né? Uma é a prevenção de você não se queimar. Uma das coisas é usar produto seguro, né? Educação, saber usar as coisas, lidar com os produtos, mas essencialmente a busca por produtos seguros, né? E a outra é exatamente a parte da reabilitação, né? Em que os pacientes precisam de uma proteção oleosa, essa umectação natural que perde com o trauma da queimadura, especialmente nas queimaduras de segundo grau, né? Elas podem, talvez esse produto também possa ser recomendado dessa forma, né? Eu vejo isso uma outra função e eficácia, né? de alcance. É importante, eu acho que desde o início, quando me apresentaram esse produto, eu falei, bom, é o que você falou, acho que é um produto bom, é fácil de você oferecer e você falar dele, né? De comentar. Então, a gente sabe que isso depende muito da divulgação e especialmente da penetração comercial na disputa desses produtos aí, porque ele tem capacidade para isso, né? E essencialmente acessibilidade, né? Para que as pessoas tenham acesso, a depender do nível, do custo que se usa, né? Se comparar, por exemplo, vocês devem ter feito isso já, comparar com você dispensar recurso para gastar com álcool gel numa determinada população e dispensar recurso para comprar esse produto, por exemplo. Acho que talvez seja uma coisa interessante também a ser colocada. Então, doutora Adorno, sobre isso eu gostaria de fazer um comentário. Nós fizemos o teste em relação à comparação do uso do álcool gel com o Straia no frasco de 100 ml. O frasco de 100 ml, ele equivale em torno de 500 utilizações, porque basta dois pumps desse tipo de válvula, né, para você fazer a asepsia adequada. E o que a gente precisa muito considerar é que o álcool gel, ele tem uma ação por poucos minutos, né? Ou seja, cada vez que você vai tocar em algum lugar ou você entra em contato no ambiente de maior risco, você deve fazer o uso do álcool repetidamente.
Enquanto que com o Straia, você aplica por uma vez e você está seguro por 2 horas. Então, o produto se torna extremamente econômico em relação ao comparativo com o álcool gel do mercado, né? Nós temos disponíveis em plataformas de venda, em redes de farmácias, ou seja, o acesso ao consumidor também fica de forma fácil, né? E o que a gente sempre tem que contrabalancear são isso, os benefícios em relação ao tempo de utilização, né? E a cobertura ampla, porque a doutora Bibiana abordou muito a questão da prevenção contra o Covid, mas esse produto também tem uma série de outras prevenções contra outras bactérias, né? Que é muito interessante também, que esse prazo se estende daí por 3 horas. Doutor Cassiano, quer falar sobre isso? Isso, 2 ganchos, se o meu Alzheimer precoce não vou deixar esquecer aqui. Um é com relação a outros micro-organismos, né, além do SARS-CoV, que foi testado pela doutora Bibiana, mas quando a TCI Biotecnologia nos procurou com Straia, com esse produto, lembrando que também nós fizemos estudos de estabilidade de longa duração com análises microbiológicas em cepas clássicas, como Candida albicans, Streptococcus, Staphylococcus, e tivemos excelentes resultados, eliminando 99,9% desses micro-organismos. Então, não foi só no SARS-CoV. Então, muito boa a sua colocação, além desse long-lasting. E aí, com relação ao custo, que é o meu segundo ponto, a gente tem que pensar também, não é só na questão comparativa com o álcool gel. Nós estamos pagando por um produto com 2 benefícios. Quanto custa para comprar um hidratante para as mãos, mais um álcool gel, sendo que você pode ter os 2 num único produto? Porque o Straia, ele faz as 2 coisas. E eu diria mais, com mais competência do que muitos hidratantes convencionais que existem no mercado. Porque ele consegue atingir até 8 horas de hidratação e chega num pico de hidratação de 85%. É resultado que eu encontrei na metodologia de hidratação por corneometria, que é uma sonda alemã não invasiva, onde nós usamos 50 voluntários de pesquisa, 50 participantes, medindo de hora em hora essa ação, esse potencial hídrico da pele, formando essa barreira cutânea, né? Esse efeito filmógeno. Ou seja, quando o álcool ou qualquer detergente, um lava-louças que a dona de casa usa lá no seu cotidiano, quando ela passa um detergente na mão lavando uma louça, remove essa gordura natural, né? Esse manto lipídico, e o Straia, ele devolve, ele restaura essa barreira cutânea de forma artificial com muita competência, alcançando esse long lasting aí. Então, um produto realmente fora da curva e excepcional que veio para ficar. Ô Cassiano, eu posso te fazer uma pergunta, já que você é um químico, nosso químico especialista aí. Escuta só, com essa história do álcool, da proteção do álcool, começou a indústria a indústria a procurar a Anvisa para aprovação de vários produtos da área de cosmetologia, inclusive, né? Com essa interface do hidratante que protege, né? E tem muitos produtos, tem muito álcool sendo comercializado com a função hidratante, exatamente ou seja, é o álcool, o gel hidratante, né? Essa interface do hidratante com o álcool, primeira coisa, ele interfere alguma coisa nessa proteção? E segunda pergunta, nessa proteção do que o álcool dá, e também ele a outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, ele aumenta mais a exposição à inflamabilidade na medida em que eu passo álcool, gel hidratante no corpo, entendeu? Se eu falo assim, por exemplo, olha, você passa o álcool no corpo e evita ficar longe de uma chama durante 10 minutos até que ele se volatilize, né? Quando eu misturo com hidratante, ele aumenta mais essa possibilidade de permanecer no corpo mais tempo e isso colocar a pessoa em risco mais tempo? Essa orientação, quando a gente passa para educar as pessoas em relação a isso, você pode nos falar alguma coisa? Muito sábia e pertinente suas colocações, doutor. As 2 respostas são sim. Ou seja, primeiro, depende do carbômetro, porque o álcool gel líquido 70 ele funciona, o álcool gel
o álcool líquido funciona, 70, e o álcool gel funciona. Tem ação virucida, ok, por um período curto, mas tem esse problema de desidratação. O que muda do gel para o líquido é assim, você tem um carbômetro ali, né? O mais clássico de tudo, quando veio a pandemia, teve uma escassez absurda de Carbopol, que é o gel mais famoso colocado, porque o Carbopol, ele não dá aquele taque indesejado na mão e deixa o álcool gel com aquela formulação bonita, transparente, né? E aí entrou um monte, com todo respeito, né, a muitas marcas, né, entrou um monte de produto ruim no quesito sensorial, ou seja, veio aquele monte de produto turvo porque eles substituíram o Carbopol pela falta do mesmo, aí o custo dessa matéria-prima foi na lua, e substituíram por hidroxietilcelulose, que ela é mais turva. O que é o hidroxietilcelulose? É usado em gel de cabelo. Então, eles pegaram gel de cabelo, misturaram com álcool, ficou aquela coisa turva e que fica aquele taque, aquela coisa grudenta, melequenta na mão. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Esse tempo de inflamabilidade, ele está intrinsecamente ligado com o tipo de polímero que é usado no gel. Então, o senhor tem toda a razão. Dependendo do polímero, isso se estende por muito mais tempo, ou seja, a segurança, o risco de queimadura aumenta sim. Agora, a ineficácia ou a eficácia do gel mediante ou essa saturação de gel, a modificação desse carbômetro para melhorar ou não a hidratação, uma suposta hidratação, ela pode sim inibir a ação do álcool, porque a volatilidade aumenta ou diminui com o tipo de carbômetro e a qualidade desse insumo. O ano passado, o governo federal liberou uma RDC 350, chamada Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 350, que ela dava um prazo para os fabricantes se adequarem às metodologias clínicas que foram as quais eu apresentei e realizei para o Straia. Ou seja, quando você tem um álcool gel ou qualquer produto cosmético que se preze, você precisa passar por uma bateria de estudos, não só clínicos, mas estudos in vitro, que é a especialidade na núcleo vitro da doutora Bibiana, para ver a segurança do produto ou até a eficácia do produto, os estudos clínicos em humanos e os estudos de compatibilidade de embalagem, compatibilidade, estabilidade acelerada, análises físico-químicas, pH, viscosidade, análise microbiológica, ou seja, tem um pool aí de metodologias que são exigidas para você homologar, registrar esse tipo de produto antisséptico aos órgãos competentes, no caso a Anvisa. Então, quando abriu essa RDC 350, o governo, na pressa de um monte de fabricante produzir e colocar isso no mercado, eles deram um prazo de 120 dias para as empresas se adequarem. O que eles fizeram? Não vamos fazer teste nenhum, vamos colocar qualquer coisa no mercado aí, a revelia, para vender. Quando entrar a exigência da Anvisa, caducou o prazo, o meu produto é derrubado, mas até lá eu vendi. Então, entrou muita empresa, com todo respeito, mas muita empresa fundo de quintal, colocando muito produto, alegando que é álcool gel e muitas vezes não tem a eficácia de álcool gel e não seguiu os padrões de boas práticas de fabricação e menos ainda boas práticas clínicas. Então, resumindo a ópera aqui, o tipo de carbômetro para formar esse gel, ele pode sim aumentar a duração da inflamabilidade do produto. E 2, o tipo de carbômetro também pode inibir a eficácia de ação do álcool 70 na ação virucida, bactericida e etc. Ok? É interessante você falar isso, porque a Anvisa tem sido muito procurada e às vezes a gente é consultado até para a SBQ, para opiniões, né, sobre a apresentação de alguns produtos relacionados ao álcool, né? E eu já faço essa pergunta para a Gabriela também, né? Assim, a praticidade de um produto, de como usar, vamos dizer assim, não sei como é que eu chamo, a ergonomia industrial, o desenho do produto, né? Ele é muito percebido por todos nós, né? Então eu vejo assim, tem lencinhos protetores, né? Que você compra lá e vai, às vezes a embalagem é até meio difícil, que você abre, mas ele não lacra direito, ele resseca, você perde aquilo. Eu vejo que a questão da embalagem, a coisa, e a questão do spray também, né? O spray, ele é muito útil às vezes, né? Assim, você quer rápido, você vê que o álcool spray também tem sido consultado como produto a ser fornecido, né? ou vendido, né?
Então, é possível ter, já tem o spray, por exemplo, que você tem, né? Olha, eu particularmente não sei. Conhecendo o Marcos Guedes, que é o diretor proprietário É o da Marcos, Receita esse. Tecnologia, Eu falei muito com ele. conhecendo a excelente ousadia, né, do Marcos, eu acho que deve vir novidade por aí, né? Então, o senhor colocou muito bem, né? A forma galênica, né? Pode ser uma espuma, um spray, um gel, qualquer. Ele realmente traz aí um produto mais friendly, né? Que melhora a usabilidade do mesmo. Então, eu acho uma excelente ideia. O álcool spray eu acho temerário, né? Assim, porque na medida que você usa o álcool para acender coisas, né? Você imagina. Pois é. É um micro lança-chamas. Nós fizemos uma crítica em relação à disponibilização desse material, mas enfim, como nós estamos numa fase emergencial, tudo é emergencial. Aliás, a RDC 350 ela foi estendida, ela não tem prazo para terminar enquanto continuarmos em estado de emergência, né? É uma pena, porque os meus clientes, né, que não são poucos, ainda bem, quem nos procura que quer fazer a coisa certa, mas a gente sabe que tem muita coisa errada no mercado, porque a RDC 350, nesse desespero, no ímpeto de querer resolver o negócio, abriu a guarda e aí entraram empresas não tão idôneas assim para colocar produtos que comprometem a saúde pública e compromete a segurança dos usuários. Pois é, essa parte da engenharia dos produtos é uma coisa que nós temos que evoluir muito ainda para produtos que ofereçam segurança, né? Porque é importantíssimo isso dentro da legislação para que proteja a população. Então, a SPQ tem uma preocupação com os acidentes domésticos em relação ao desenho dos fogões, ao tipo do forno, o tipo da panela, né? Que para não ter os cabos muito salientes assim para serem motivo disso, né? E esses produtos todos que podem causar queimaduras, e o álcool está no centro disso, né? Como dispensado, assim como a distribuição de energia elétrica também, né? Nós temos muitos óbitos por queimadura elétrica em todo o país. Então, isso faz parte exatamente de uma luta para a gente melhorar para que os produtos sejam mais seguros, né? É importantíssimo isso dentro da prevenção. Foi assim que os outros países modificaram as estatísticas sobre a prevalência das queimaduras, né? Diminuíram o número e diminuiu a gravidade, né? Ou seja, tem menos pacientes menos graves. Por exemplo, o álcool, ele causa queimaduras muito extensas, né? Porque ele espalha o álcool que é vendido, esse álcool 70 líquido, que era proibido antes, né? A vender em grandes volumes, né? Como está sendo vendido agora. Então, isso faz com que a gente retorne a uma situação que nós estamos lutando seguramente desde 2002. Volta, né? Uma situação primitiva, né? Primitiva. Então, a gente espera que a Anvisa, que os agentes reguladores se sensibilizem em relação a ofertar produtos que realmente tenham riscos para a população, né? Porque isso realmente piora enormemente o desenho, a epidemiologia desse trauma, né? E que nós temos que modificar, e especialmente quando isso acontece dentro de casa, né? Então, aumenta a exposição, né? É muito maior. Tá mudo aí? Eu não estou ouvindo, Gabriela. Está desligado o seu áudio, Gabriela. Não, tá. Não tá ouvindo. Acho que é o fone, Gabriela. Voltou? Voltou, Gabriela. Fone. Será que é o fone? Mutou. Agora voltou. Agora sim. Acho que era o fone. Nós temos a apresentação em creme e temos a apresentação em spray. Em vários tamanhos, e temos o totem também, que são galões de 5 litros no totem, para ficar em unidades comerciais, em entradas de hospitais, recepções, enfim. Tem uma gama, conforme o nosso cliente solicita, é possível, tanto na loção mais cremosa,
quanto na loção que seria fluida, que corresponde ao spray. Entendi. Outra observação que eu queria fazer, Gabriela, eu fiquei sabendo que alguns estados colocou álcool gel na cesta básica, né? Para que as pessoas... Eu fiquei sabendo disso, acho que, se não me engano, no Rio de Janeiro. Nossa, isso é absolutamente temerário, né? Assim, você colocar isso até como política pública, assim, distribuição de produto tão... É você validar uma coisa que parece que não tem risco, né? Então, nós precisamos realmente de campanhas que eduquem mais as pessoas em relação a isso, né? Em São Paulo, nós estamos fazendo um trabalho forte em alguns municípios, também na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Educação, conscientizando sobre alternativas ao uso do álcool, né? Principalmente a nossa preocupação é com o retorno das escolas, das aulas, mas é um trabalho educativo como a SBQ vem fazendo, né? Agora, é muito preocupante, sim, essa colocação. Também a colocação do álcool gel no material escolar que é distribuído na rede pública. Então, a ideia de algumas secretarias era entregar o álcool gel para que essas crianças levassem para casa e não transmitissem o vírus para os idosos, né? Que, em geral, são os idosos que cuidam. Mas a gente vem trabalhando fortemente nisso, conscientizando também sobre o risco dessa política pública. Sim, eu acho importante. A SBQ tem um programa, o Junho Laranja, ele é um mês de concentração, né? Um mês de onde a gente dá visibilidade para toda a linha de cuidado das queimaduras, desde a atenção primária até a alta complexidade, a política de tratamento de queimado, né? Acesso a tratamento, né? E segurança para evitar os acidentes, né? Então, a gente espera que temos vários outros projetos em mente para que exatamente que a gente aumente essa cultura da segurança em relação aos produtos, né? Então, nós sempre queremos contar com parceiros como vocês para que a gente possa ir discutindo isso lentamente, né? Assim, colocando essa cultura, modificando essa cultura, né? E levar conhecimento sobre identificar a segurança de um produto quando você vai usar, né? Assim como você tem que identificar os alimentos, o que ele contém, né? Igual eu sou muito cuidadoso em relação a ler rótulos, né? Eu leio o rótulo das coisas que eu uso, que eu consumo, né? Alimentos e tudo mais, né? Então, você vê assim, produtos industrializados que tem lá, como eu li uma vez, o glutamato monossódico, né? Que é um saborizante de biscoitos, disso, daquilo, né? Bom, isso é uma neurotoxina, né? Não, mas é pouquinho. Bom, mas é pouquinho, mas você não precisa ficar usando microgotas de neurotoxina, né? Então, tem vários... É importante a gente conhecer a segurança dos produtos, né? Acho que é disso que nós estamos falando, né? É exatamente da segurança do uso e para que a gente evite danos à população, né? Isso em países desenvolvidos, isso é inadmissível, né? Que o produto ofereça dano à população, especialmente em larga escala, como a gente vê aqui, né? É por isso que nós temos essa campanha e temos se vocês entrarem na Sociedade Brasileira de Queimadura e consultar a página, assim, é um mês de discussão sobre isso, né? É um mês mas não é só esse mês, né? Nós estamos esse é um mês de conscientização para dar visibilidade, né? Mas isso nós temos que continuar ao longo do ano, né? Assim, o tempo todo alertando sobre os perigos e conheçam os produtos que vocês estão usando, né? Quais os riscos que ele oferece, né? Porque depois que acontece, né? Aí depois que acontece, as sequelas são, né? As queimaduras hoje estão colocadas como uma das entre as 4 grandes causas de anos perdidos de vida. O que é isso, né? É um indicador em que as sequelas de uma doença, o que ela causa para você ao longo da sua vida, né? É por isso que na queimadura tem assim, é o pior trauma ao qual o ser humano pode sobreviver. Então, aqueles que sobrevivem carregam sequelas, né? Então, é bom que a gente evite. E ela está entre uma das doenças
mais incapacitantes do ponto de vista biopsicossocial, né? Porque tem danos biológicos, tem danos sociais, tem danos psíquicos, né? Que ele tem acesso à dificuldade de acesso de progressão no trabalho, ele tem limitações para trabalhar, se ele se queima e tem a pele, tem uma sensibilidade muito ruim ao sol, ele não pode tomar sol frequentemente, isso já modifica, e muitas vezes é na população de baixa renda, exatamente aquele que está exposto a um tipo de trabalho com esse tipo de oferta, então o filtro aumenta mais, então isso dificulta muito, né? Fora as sequelas emocionais que vivem por muito tempo, né? Então, acho que é disso que nós estamos falando, né? Conheça os produtos que vocês estão usando para se protegerem, para se alimentarem, né? Mas especialmente agora, para se protegerem da pandemia. Então, é importante que a gente conheça todos esses detalhes, né? Exatamente. Esse é o nosso foco, é a prevenção e evitar danos futuros. No início da apresentação, eu já mostrei o impacto, né, do número de vítimas desde o início da pandemia em relação ao álcool gel. Quem trabalha com pacientes queimados sabe desse impacto, né? Então, é muito importante, é um assunto público mesmo, de saúde pública, a prevenção a danos em relação a queimaduras. Pelo adiantado da hora, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, né? Nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas. Nós estamos nas redes sociais, como Extraia. Agradecer a doutora Bibiana, brilhante a sua apresentação. Doutora, muito importante saber dessa segurança quanto ao vírus e outras tantas bactérias. Ao doutor Adorno, parabenizá-lo pela campanha, agradecer toda a equipe de apoio que esteve conosco na preparação, né? A Kalina e toda a equipe, parabenizar por um novo Junho Laranja e que muitos venham e que a nossa população esteja protegida. E também parabenizar o doutor Cassiano também pela brilhante apresentação, muito interessante saber esses dados mais aprofundados sobre a hidratação, sobre o resultado, e deixar à disposição o contato para todos que precisarem do nosso suporte e queiram conhecer o produto mais a fundo. Muito obrigada, boa noite a todos. Gabriela, muito obrigado. Eu quero reforçar, então, a parceria. Como o Cassiano disse, né, a gente falar de produtos bons não é difícil, né? Porque, especialmente de produtos seguros, quando nós estamos falando exatamente de dano, de trauma, né, de sequela, né? Então, o Junho Laranja é um programa institucional, né? Ele existe desde 2009 e é exatamente o mês em que a SBQ tenta coordenar ações nacionais para que a gente sensibilize a sociedade, conscientize todos em relação à prevenção de forma global. Então, estaremos dispostos aí para programarmos novas ações futuramente, porque nós continuaremos sempre a falar de prevenção. Alguns estudos, dependendo do tipo de queimadura, a cada dólar que você investe na prevenção, você economiza de 25 a 30 dólares no tratamento, né? Então, é uma lógica financeira perversa, mas que nós temos que perseguir sempre, né? Tá bom? Muito obrigado pelo convite e estou à disposição sempre, tá? Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo produto e por todo o trabalho que tem sido feito, tá bom? Obrigada.